Olá pessoal, esse é mais um vídeo do nosso projeto de criação de GIFs com software Maxima. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre movimentos harmônicos. A gente não vai ainda criar os GIFs, eu quero inicialmente só mostrar como a gente pode usar esse tipo de movimento para criar gráficos, né, que podem ser úteis no nosso material didático, tá? Então eu vou começar aqui descrevendo o movimento por meio da frequência. Tá? Vou colocar um movimento com uma frequência de 1 Hz, tá? Uma fase, essa aqui é a constante de fase, começar inicialmente com 0, tá? Uma amplitude de 1 metro, tá? E aí a equação de movimento a partir desses valores vai ficar da seguinte forma: xm vezes cosseno de 2 vezes π vezes f vezes t mais φ, que é a constante de fase. Tá? Então, essa daqui é uma configuração básica para descrever o movimento harmônico, tá? Nesse caso, o movimento harmônico simples. Para escrever o gráfico inicial, a gente pode usar o explicit, o draw e o explicit, tá? X de t de 0, vamos colocar um tempo de 0 a 2, tá? Então, esse aqui é um gráfico do movimento, tá? E a gente vê aí que concorda com a frequência que a gente escolheu, uma vez que os ciclos estão se repetindo a cada 1 segundo, tá? Uma vantagem de eu colocar essas amplitudes aqui, esses parâmetros aqui, é que se eu alterar esses parâmetros, eu posso alterar os gráficos, né? Então aqui tem um gráfico de um movimento que acontece com 1 Hz, né, com amplitude de 1 metro e com a constante de fase igual a 0. Se eu mudar, por exemplo, a frequência de 1 para 0,5, por exemplo, né, frequência igual a meio Hz, aí o movimento, né, vai ficar dessa forma, tá? Em vez da frequência, eu posso mudar também a fase inicial. Vamos dizer que agora a fase é π sobre 2, né? E aí o movimento ficaria dessa forma. Então a fase de π sobre 2, a frequência 1. Tá? Ou posso mudar também a amplitude, né? Colocar 0,5. Né? E aí o movimento acontece dessa forma aqui. Eu também posso, além de descrever a posição, eu posso utilizar a derivação para descrever, definir de forma simples a velocidade nesse movimento. Né? Então eu posso colocar aqui define v de t diff de x de t em relação a t. Tá? Então com isso a gente tem a velocidade do movimento, que eu posso, por exemplo, comparar com a posição. Tá? Se eu colocar aqui, né, naquele gráfico que eu já tinha a posição, vou colocar aqui um color red para colocar a velocidade e só repetir aqui, ó, Ctrl C aqui. Em vez de da posição, eu vou colocar a velocidade, tá? Então tá aqui a comparação da posição com a velocidade desse movimento que eu estou descrevendo. E também posso definir a aceleração. Posso definir tanto como sendo a derivada da velocidade ou a segunda derivada da posição, tá? E fazer a comparação também com a velocidade e a posição, tá? Então aqui eu já tenho a velocidade, aqui eu vou colocar um color green para descrever a aceleração, explicit, opa, essa vírgula aqui não tem, há de ter, tá aqui, né? Então agora eu estou comparando a posição, a velocidade e a aceleração. E se a gente modificar os parâmetros iniciais, né, por exemplo, se em vez da frequência igual a 1 eu colocar 0,25, né, mudei a frequência, é importante colocar aqui, redefinir a velocidade e a aceleração, tá? Então vou apagar aqui essa parte dos gráficos que eu gerei antes, tá? E vou colocar aqui velocidade e aceleração na mesma célula, tá? Para poder defini-los de uma vez só. E aí eu gerando o gráfico, né? Estão aqui, está aqui o movimento para a frequência igual a 0,25, tá? Ou se eu quiser frequência igual a 0,5, então aí os movimentos, né? O movimento para 0,5, tá? Posição, velocidade
e aceleração. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é como a gente pode fazer para comparar dois movimentos, né? Essa comparação ela é interessante para os estudantes para identificar propriedades diferentes do movimento. Então, por exemplo, se eu quero exemplificar a frequência, então aí eu comparo dois movimentos de frequências diferentes. Se eu quero exemplificar constante de fase, eu comparo dois movimentos com constante de fase diferentes, né? E a mesma coisa para amplitude. Por exemplo, eu vou definir um movimento de frequência 1, né? E um segundo movimento de frequência 2. Vou colocar as constantes de fase de cada movimento, φ1 e φ2. As amplitudes também, xm1, xm2. E aí as equações, tá? x1 de t vai ser igual a xm1 vezes cosseno de 2 vezes π vezes f1 vezes t mais φ1. E o movimento 2, x2 de t, xm2 vezes cosseno de 2 vezes π vezes f2 vezes t mais φ2. Tá? E aí, nesse caso, eu posso comparar os diferentes movimentos, tá? Então, eu vou pegar aqui draw 2D, vou colocar aqui um key, tá? Para fazer a diferença, movimento 1, tá? Explicit x1 de t com t de 0 a 2, color red, aí vou colocar aqui mov 2, explicit x2 de t de 0 a 2. Tá? E aí eu tenho a comparação, então, de dois movimentos. Nesse caso, os dois movimentos têm frequências diferentes. O movimento 1 tem uma frequência de 1 Hz, o movimento 2 tem uma frequência de 2 Hz. A vantagem de eu fazer dessa forma é que eu posso utilizar esses gráficos para exemplificar movimentos diferentes para os estudantes, né? Então, nesse caso aqui, eu quero exemplificar a frequência. Quando muda a frequência, o que muda no movimento, né? Agora, se eu quiser mudar, digamos que eu queira mudar a constante de fase, né? Então, eu vou colocar as frequências iguais e vou colocar aqui a constante de fase do segundo movimento igual a π sobre 2. Pronto. Né? E vou gerar o gráfico. Agora sim. Né? Então, aqui isso que acontece quando a gente muda a constante de fase de 0 para π sobre 2. Eu posso também fazer a comparação dessa forma por meio de movimentos com diferentes amplitudes, se eu quiser exemplificar a amplitude. Então, eu vou ter uma amplitude inicial no primeiro movimento de 1 metro e no segundo de 1,5 metro. Tá? E aí, o resultado é esse aqui. Tá? Então, eu posso utilizar esses gráficos, né, tanto nas minhas aulas, né, no material didático, né, no resumo, ou, inclusive, eu posso, de repente, colocar esse material nas provas, por exemplo, né, nos testes que eu passo para os estudantes, caso não tenha no livro texto, por exemplo, um material exatamente do jeito que você quer, né? Agora a gente tem uma ferramenta para fazer isso. Tá? Uma outra coisa que é possível fazer é que a gente pode descrever duas equações, né, para descrever os movimentos. Só que se a gente quiser comparar mais de dois movimentos, uma das coisas que a gente pode fazer é colocar esses parâmetros como argumento na função. Né? O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, eu vou criar uma função só. Imagina que eu queira comparar movimentos com diferentes frequências. Né? Então, eu vou colocar aqui xm vezes cosseno de 2 vezes π vezes t mais φ. Tá? Eu espero que... como eu usei o f lá em cima, talvez eu tenha que apagar, tá? Então, eu vou usar um comando aqui que é o qf, tá?
Assim a gente apaga o valor que o f tem e pode usar o f como argumento aqui, tá? Opa, faltou um f aqui, inclusive. F vezes t. Pronto. Então, dessa forma, eu posso fazer a mesma comparação aqui de movimentos com diferentes frequências, né? Então, draw 2D, explicit, x de, vamos colocar a frequência igual a 1 inicialmente, tá? T de 0 a 2, color red, explicit, x e a frequência igual a 2, t com t de 0 a 2. Tá? Então aqui. Então eu voltei para aquela comparação inicial, né? E qual a vantagem então de eu usar uma equação apenas para fazer isso, né? A vantagem de eu fazer isso é que eu posso comparar vários movimentos, movimentos diferentes. Eu posso usar o make list, né, inclusive, para fazer isso. Então imagina que eu queira comparar, e claro, e eu só posso fazer isso usando o make list se existir uma relação lógica entre os parâmetros que eu estou passando. No caso, a frequência. Imagina que eu queira comparar diferentes movimentos com frequência de 1 até 4. Né? Então eu colocaria aqui make list. Né? Eu vou colocar aqui um colchete color i, tá? Esse i aqui vai ser a variável do make list, tá? Explicit x de i, que vai fazer o papel de frequência, né? T de 0 a 2, tá? Vou fechar aqui os colchetes. Então, ó, isso aqui é o que é o argumento do make list, né? Então ele vai repetir esse argumento para valores de i. Quais são os valores de i? I de 1 até 4, como eu falei, tá? I de 1 até 4. Pronto, e fechei o draw. E olha só o que acontece. Ele mostra para mim todos esses movimentos com frequência de 1 até 4, tá? Então, fazendo dessa forma aqui, né, a função, eu posso otimizar essa criação para vários movimentos diferentes. É claro que dessa forma talvez fique um pouco confuso, né, mas vocês, só quero passar para vocês a ideia de como vocês podem fazer isso, caso, né, exista uma relação lógica, tá? A gente pode... uma coisa que eu queria falar é o seguinte, que o color, ele aceita esse tipo de argumento, né? Em vez de eu colocar a cor, eu posso colocar um número. Para cada número, ele vai me fornecer uma cor diferente, tá? Eu posso fazer também isso, por exemplo, caso eu queira exemplificar movimentos de fase diferentes, né? Então, eu vou aqui, ó, copio aqui, colo aqui, imagino aqui, em vez da frequência, agora eu queira movimentos de fase diferentes. Então, eu só coloco agora a fase como argumento, tá? Eu vou apagar a fase aqui, que eu coloquei um valor lá em cima só por segurança, tá? Para eu conseguir definir minha função. Pronto, então dessa forma eu venho aqui, ó, copio isso aqui. E agora eu vou ter aqui valores de fase, por exemplo, né? Imagina que eu queira valores de fase de 0 a... Não 2π, porque senão repete o movimento, né? Mas vamos colocar assim, i vezes π sobre 2, né? Com i de 0 a 3, tá? Então, vou ter a fase 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2, tá? E olha só o que acontece. Opa! Desculpem. Nesse caso aqui, como eu apaguei a frequência, né? Eu tenho que dizer qual é a frequência, tá? Então, a frequência é 1, pronto. Porque como eu tinha apagado a frequência aqui, né? Bem aqui, né? Fica sem valor aqui, tá? Então, estou definindo um valor da frequência, senão não consigo dizer para qual frequência eu vou ter essas fases, tá? Então, f igual a 1, né? Agora sim, olha só como é que fica interessante a comparação de movimentos com frequência igual a 1 Hz e fases diferentes, tá? E aí o color, né, novamente, como ele está indo de 0 a 3, ele automaticamente põe os movimentos com cores diferentes, tá? Para saber qual é qual, eu ainda poderia colocar um key aqui, ó, key
igual a I, tá? Então, ó, para a fase 0 eu vou ter a linha preta, tá? Para a fase π sobre 2 eu vou ter a linha vermelha. Para a fase igual a π eu vou ter a linha azul e a linha verde é a fase 3π sobre 2, tá? Bem, era isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje, né? A gente já está com quase 15 minutos. Então, para o próximo vídeo eu vou deixar a parte dos GIFs, né? Dos GIFs desse movimento, do movimento harmônico. E quero falar também de movimentos ainda mais complicados, né? De movimentos harmônicos mais complicados, como o movimento harmônico amortecido e o movimento harmônico forçado, tá? Então, até os próximos vídeos.